A UEFA, a entidade que organiza o futebol na Europa, emitiu um comunicado oficial a respeito da acusação de racismo por parte do atacante Vinícius Júnior contra o argentino Gianluca Prestiani, na partida entre Benfica e Real Madrid pela Champions League. Após o atacante brasileiro marcar o gol da vitória do Real Madrid e ter comemorado dançando, jogadores do Benfica se irritaram e foram tirar satisfação com o Vini. Até que o camisa 7 avisou o árbitro da partida, que foi chamado de macaco pelo argentino Prestiani. Com isso, o protocolo de racismo foi ativado na partida. Nós vamos direto a Madrid conversar com o nosso correspondente João Venturi, que fez parte da transmissão da partida aqui no SBT e tem todas as atualizações desse ocorrido. Boa noite, Venturi. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Mais um caso de racismo envolvendo o Vinícius Júnior, né, aqui no futebol europeu. Já são quase 20 casos, se a gente contabilizar desde a chegada do Vini aqui. A maioria deles, quase que a totalidade, aconteceu aqui mesmo na Espanha. Mas o que chama a atenção é que, pela primeira vez entre todos os casos, o Vini sofre racismo de um companheiro de trabalho. Dessa vez, o ataque partiu de um jogador. É um jogador do Benfica, ele é argentino, um jogador muito jovem, de apenas 19 anos, que se de fato, agora está sendo feita uma investigação, se de fato for comprovado que ele insultou o Vini de uma maneira racista, ele vai contra, inclusive, a própria história do clube que ele defende, né? O Benfica. Quem é mais antigo, quem gosta muito de futebol, vai saber que o maior ídolo da história do Benfica é o Eusébio. Ele brilhou na década de 1960, com títulos importantes para o Benfica, como a Liga dos Campeões e tudo mais, e o Eusébio era um jogador negro. Tem uma estátua do Eusébio, inclusive, bem na frente do Estádio da Luz, que é a casa do Benfica. Então, claro, isso ainda está sendo apurado, está sendo investigado. O fato é que num jogo de futebol, numa transmissão como essa da UEFA, são muitas câmeras espalhadas por todos os cantos do estádio. E a UEFA, ontem mesmo, depois que o Vini avisa o árbitro que ele havia sido ofendido, xingado de macaco, a partida ficou paralisada por mais de 10 minutos, porque a UEFA justamente tentava encontrar em alguma dessas câmeras uma leitura labial que pudesse revelar que ele foi mesmo ofendido pelo Prestiani. O fato é que o Prestiani ele sobe a camisa e aí não dá para fazer essa leitura labial. É neste momento, quando ele sobe a camisa para o rosto, que ele tampa a boca com a camisa, é que o Vini se direciona ao árbitro, porque ele sinaliza que foi naquele momento que ele foi ofendido. Depois, o Benfica... E durante a transmissão ontem, Celso, a gente falava, inclusive, que um dos jogadores mais indignados em campo era o Mbappé, o companheiro do Vinícius Júnior, né? E a gente está vendo na imagem aí até uma imagem feita por torcedores que estavam na arquibancada, de outros torcedores fazendo gestos de macaco, né? Gestos racistas. Então, isso foi o que tomou o ambiente. Parte dos torcedores ontem, uma boa parte dos torcedores do Benfica, passaram a xingar o Vinícius Júnior desde o primeiro minuto de jogo. Quando ele tocava na bola, ele já era ofendido, e claro, depois isso acabou ganhando uma proporção muito maior. E aí, depois que o Mbappé ele veio a público e ele fala na zona mista que ele ouviu o Prestiani ofender o Vinícius Júnior por 5 vezes, chamando ele de macaco, o Benfica se posicionou nas redes sociais, falou que era impossível que o Mbappé tivesse ouvido qualquer coisa pela distância que ele estava do Vini, né, no momento que o Vini vai até o árbitro. Mas tem uma outra imagem que circula nas redes sociais que mostra que depois do gol do Vini, o Vini está comemorando, o Prestiani aborda o Vini, os jogadores estão naquele empurra-empurra, e o Mbappé, que está um pouco mais afastado, a impressão que dá pela imagem é que ele ouve alguma coisa e ele toma as dores e ele parte para cima do Prestiani. Eles ficam por mais de 1 minuto discutindo, o Mbappé parte para cima do Prestiani de uma maneira muito irritada, ele é contido pelos companheiros de Real Madrid, ele é contido também pelo assistente, pelo bandeirinha que estava bem próximo ali, porque deu para ver que ele explodiu, ele ficou muito indignado. E aí, depois dessa indignação toda, o Mbappé se afasta um pouco do Prestiani, o Vinícius se aproxima do Prestiani,
E aí, quando supostamente o Bresciani repete esse xingamento, que é quando o Vini se direciona ao árbitro. Hoje, como a poeira baixou um pouquinho, apesar de estar muito alta ainda, algumas entidades se posicionaram oficialmente. Foi o caso da UEFA. A UEFA declarou que nomeou um inspetor disciplinar para fazer essa investigação e emitiu uma nota que a gente tem para colocar na tela também, falando que os relatórios oficiais dos jogos disputados ontem estão, neste momento, a ser analisados. Caso seja reportado algo, serão abertas as respectivas investigações. E, neste caso, essas vão levar a sanções disciplinares. Essas serão anunciadas no site da UEFA e a UEFA não tem mais informações ou comentários a fazer neste momento. Fato é que daqui a uma semana, na quarta-feira da semana que vem, Real Madrid e Benfica voltam a se enfrentar. Agora, aqui em Madrid, é o jogo da volta para ver quem se classifica para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Um jogo que já começa de uma maneira muito tumultuada, né? Vamos ver como o Benfica vai se posicionar em relação ao Bresciani. O Benfica se defendeu, defendeu o jogador nas redes sociais, disse que estava junto com o Bresciani e que não seria possível provar nada, né, contra o jogador dele, porque justamente não tem essa imagem. O Bresciani também se posicionou nas redes sociais, a gente está colocando aí na tela. Ele resume, de uma maneira resumida, ele disse que ele nunca proferiu insultos racistas contra o Vinícius Júnior e que o Vini acabou interpretando de uma maneira errada. E o próprio Vini também se posicionou, publicou um texto no Instagram, na rede social dele, onde ele falou que os racistas são covardes porque precisam colocar a camisa na boca para demonstrar como são fracos. Enfim, o Vini ganhou muito apoio, né, mundo afora, personalidades do esporte, personalidades da política de outros países acabaram prestando solidariedade ao Vinícius Júnior e a CBF, claro, também se posicionou, falou que o Vinícius não está sozinho e reforçou que o racismo é crime. Um outro detalhe, Celso, muito importante, é que o governo de Portugal, uma ala ligada ao governo de Portugal, a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto de Portugal, também abriu uma investigação para apurar os fatos. As imagens que circulam pelas redes sociais, a gente já ouve que muitos insultos partiam das arquibancadas, as pessoas ofendendo o Vinícius Júnior de vários palavrões, e depois que ele faz o gol que garantiu a vitória do Real Madrid, que ele sai para comemorar e ele dança na bandeirinha de escanteio, ali foi que acabou desencadeando tudo. O Vini foi, isso eu posso dizer porque eu estava no estádio, eu estava atrás de um dos gols, então eu estava muito perto da torcida, a gente consegue ouvir muito bem o que às vezes até os jogadores falam em campo, quando eles estão próximos ali da área onde ficam os jornalistas, mas eu posso garantir que o Vini foi muito, muito, muito ofendido, muito xingado, desde o primeiro minuto que a bola começou a rolar, e depois que ele faz o gol, que ele vai desabafar, que ele vai comemorar, se encarou como uma provocação por parte do Vinícius. O fato é que ele foi provocado o jogo todo. Quando ele devolveu parte da provocação por ter feito um gol, acabou desenrolando toda essa confusão, Celso. Joel Venturi trazendo para a gente as reações aí a respeito desse episódio, mais um episódio que o Vini Júnior é vítima na Europa, né? Tem sido uma constante. E ainda mais contra argentinos. A gente sabe da rivalidade entre Brasil e Argentina no futebol, mas que a rivalidade fique na habilidade e no controle da bola, só. Obrigado, João. É verdade, Telfi. Se a gente for ver até jogos de times brasileiros pela Libertadores, Sul-Americana na Argentina, isso são episódios que acontecem com certa frequência, né? E agora, acontecendo aqui na Europa, lamentavelmente, a gente deixa de falar do resultado do jogo para falar de um crime que supostamente aconteceu em campo. Obrigado, João. Uma boa noite para você.